quero trazer de uma maneira mais profunda um conteúdo sobre o quanto é importante o equilíbrio entre o dar e o receber quando a gente fala de profissão, de dinheiro. E essa é uma lei que, na verdade, ela rege as relações com relação à profissão, e ela é uma lei que ela está operando nessa relação com o dinheiro desde sempre. Na verdade, o dinheiro, ele é a personificação dessa lei, do equilíbrio entre o dar e o receber. Se a gente for pensar, a gente precisa, né, do dinheiro na nossa vida para tudo. E por isso o Bert Hellinger mesmo traz que o dinheiro ele é sagrado. Bert Hellinger considera o dinheiro como algo sagrado, porque justamente ele se enquadra naquilo que é essencial para que a vida possa seguir adiante. Como que a gente consegue seguir adiante na nossa vida sem o dinheiro? Então, tem algumas coisas que o Bert Hellinger considera como sagrado, e ele traz exatamente essa palavra como sagrado, quando é algo fundamental para a existência da vida e para a permanência da vida. A primeira coisa que ele traz é a sexualidade, e logo ele fala do dinheiro, como sendo duas questões extremamente sagradas, duas coisas extremamente sagradas. Então, o primeiro ponto vem daqui. Qual é o nosso olhar acerca do dinheiro? Mas logo hoje eu vou colocar meu foco principal nesse equilíbrio, nessa lei de equilíbrio entre o dar e o receber. E o dinheiro, a gente utiliza ele para quê? Para que a gente possa adquirir aquilo que para nós é importante, aquilo que para nós faz sentido. Ele é um mecanismo de troca entre as relações. Eu preciso de algo, alguém tem algo que eu preciso, logo o dinheiro serve para fazer esse intercâmbio. Esse intercâmbio, ele sempre existiu, né? Toda a história, desde o início da construção das sociedades, esse intercâmbio, ele sempre existiu. Só que antes era feito de uma outra forma. Alguém tinha algum tipo de objeto, de animal, alguém tinha algum artesanato, alguém tinha algum tipo de serviço e se trocava isso por outra coisa. Não tinha o dinheiro envolvido, mas essa troca, esse intercâmbio, ele sempre aconteceu. E aí sempre houve algo equivalente, que era meio que no olho, né? Então, aquilo que um tinha, mais ou menos equivalia a uma quantidade ou algo que a outra pessoa tinha, e se estava bem entre as duas partes, acontecia esse intercâmbio. Com o crescimento das sociedades, isso já não tinha como seguir, né? Simplesmente acontecendo um intercâmbio de uma maneira muito intuitiva. Como que a gente ia saber como ia trocar aquilo que eu necessitava de alimento por algo que a pessoa me oferecia, como alguma coisa mais prática, algum objeto para eu conseguir ir para as caças. Então, já não tinha como realizar esse intercâmbio. E aí começou a surgir, poxa, o dinheiro, uma moeda de troca. Então, o dinheiro ele começou a servir para que qualquer pessoa pudesse, em qualquer parte, adquirir algo que fosse importante para ela. Então, o dinheiro ele serve para que a gente possa adquirir, né, aquilo que para nós é importante e aquilo que faz a nossa vida seguir adiante, tá? Oi, bem-vindas, Maria, Penha, Patrícia, sejam muito bem-vindas. Estou dando uma introdução aqui acerca do dinheiro, a gente já vai entrar nessa lei do equilíbrio, tá? Entre o dar e o receber. Mas trazendo para vocês que o dinheiro, depois que ele se tornou essa moeda de troca, e é aquilo que é realmente um equilíbrio, aquilo que eu tenho para dar e aquilo que o outro tem para receber. E a gente trazendo isso aqui para a nossa vida atual, o Bert Hellinger observa que aquilo que faz o fluxo do dinheiro se manter está relacionado com o desempenho que eu dou acerca de um serviço que eu estou prestando. Qual é o meu desempenho? Então, o dinheiro ele está relacionado com desempenho. O desempenho que eu faço quer dizer que tipo de serviço eu ofereço, que tipo de serviço eu ofereço e qual é o valor do serviço que eu ofereço. E se isso está em equilíbrio. Às vezes, a gente cobra mais do que o serviço vale. E às vezes, a gente cobra menos do que o serviço vale. E quando existe um desequilíbrio entre aquilo que eu ofereço e o quanto eu cobro, isso é sentido e refletido diretamente
no fluxo de clientes que vão chegar até mim. Isso e outras questões mais, que a gente vai ver. Mas, aqui falando especificamente do equilíbrio entre o dar e o receber, é a primeira parte dessa lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Então, é importante que a gente veja que tem algo que antecede a chegada do dinheiro até nós. Esse primeiro ponto é importante a gente avaliar. Será que aquilo que eu estou prestando, será que o meu desempenho, ele realmente está em equilíbrio com aquilo que eu estou cobrando? Será que a minha postura diante disso é uma postura de exigência com relação ao dinheiro? Quer dizer, eu estou exigindo mais dinheiro do que o meu desempenho vale? Será que eu estou exigindo mais dinheiro do que aquilo que eu posso oferecer? Quando a gente exige mais dinheiro do que aquilo que a gente pode oferecer, e essa relação, ela também está vinculada com quanto tempo eu estou oferecendo esse serviço, qual é a experiência que eu tenho sobre aquilo que eu estou oferecendo, ofertando para outra pessoa. Bem-vinda, Maria Rita. Então, muitas vezes, o que que acontece esse desequilíbrio? Às vezes a gente está iniciando algo novo, está iniciando um projeto, está iniciando em alguma área, está iniciando em atendimentos, e a gente quer cobrar um valor superior com um valor que outras pessoas do mercado já cobram por aquele valor. Só que com uma experiência menor do que aquelas pessoas têm. Então, eu estou querendo me equiparar num nível de experiência que não bate com aquilo que eu estou oferecendo. Então, aqui você percebe que eu estou exigente com relação ao dinheiro, eu estou num desequilíbrio, porque aquilo que eu ofereço não fecha com o valor daquilo que eu cobro. Então, quando isso acontece, é muito fácil a gente observar. São pessoas que estão internamente numa postura de exigência. O foco principal não está sendo o serviço ofertado, mas está sendo no dinheiro que vai vir daquele serviço. E quando o nosso foco é no dinheiro que vai vir daquele serviço, a tendência é que o dinheiro se afaste. Ou o dinheiro não chega, ou o dinheiro que chega simplesmente vai. Já ouviu aquela história, o dinheiro que não fica? Quer dizer, eu tenho dinheiro, mas quando o dinheiro chega, surge uma urgência, surge uma conta, surge não sei o quê, vem alguém pedir emprestado. Então, o dinheiro não fica. Uma das possibilidades é que não está havendo um equilíbrio nessa primeira parte. O quanto eu estou cobrando pelo serviço que eu ofereço. E aí é importante observar isso, tá? Será que eu estou cobrando um valor superior àquilo que o meu desempenho fecha, aquilo que o meu desempenho bate, o quanto estou conseguindo servir, tá? Então, primeiro ponto que o Bert Hellinger coloca aqui: o foco não deve ser o dinheiro. O foco não deve ser o dinheiro, mas deve ser a paixão por aquilo que você faz. A paixão por aquilo que você faz. Quando o teu desempenho e aquilo que você desempenha se torna, claro que não deixa uma postura inocente, tá? Porque aí eu vou colocar o segundo ponto também. Não é desde uma postura inocente que o dinheiro não importa. Porque não é porque a gente tem uma paixão e ama o que faz que a gente vai para aquela postura de só importa o meu serviço, não importa o dinheiro. Também essa é uma postura da infância e essa também é uma postura que leva ao quê? O menosprezo do dinheiro. A gente menospreza o dinheiro quando a gente se coloca num lugar onde é só a minha paixão. Então tem exatamente um equilíbrio entre aquilo que eu sirvo, aquilo que eu ofereço e o quanto eu cobro. Mas trazendo para vocês, o primeiro ponto de desequilíbrio, quando eu cobro mais do que aquilo que eu ofereço. Então, quando eu cobro mais do que aquilo que eu ofereço, a gente vê esses desequilíbrios que eu comentei aqui com vocês. O dinheiro tende a não ficar. Não ficar. Ele até pode vir. Ou ele vem pouco, ou ele não vem, ou quando ele vem, surge algum tipo de urgência. O dinheiro não fica. Então, atenta.
Será que você não está sendo muito exigente e o teu foco ele está sendo mais no dinheiro do que você realmente estar entregando um bom serviço? Então é importante olhar, de repente, um ajuste nessa primeira métrica já libera muitas questões com relação ao dinheiro para você. É você, porque aqui exige de nós o quê? A humildade. A humildade, muitas vezes, a gente reconhecer que ainda não é o momento de cobrar esse determinado valor que eu desejo receber, porque é da minha categoria, porque é isso, porque é aquilo. Tudo tem um tempo e a experiência, mais do que qualquer coisa, é aquilo que vai dizer o quanto que a gente pode cobrar por um serviço. Quanto mais experiência eu tenho, mais valor eu entrego. Isso é claro, é muito claro. Quanto mais experiência eu tenho naquilo que eu faço, mais valor eu entrego. Então, quanto mais valor eu entrego, mais eu posso cobrar por isso. Existe um equilíbrio nisso. A pessoa que ela chega num profissional que realmente é experiente e entrega muito, ela não se importa de pagar um valor, às vezes, 2 vezes maior do que um outro profissional que cobra um valor menor. Mas vem de nós aprendermos esse equilíbrio, tá? Então, o primeiro equilíbrio. Bem-vinda, Mabelle. Boa noite. Boa noite. Oi, querida. Muito bem-vinda. Então, é o primeiro ponto, tá? Quando a gente cobra mais do que o nosso serviço vale. Aí vem o segundo ponto. Puxa, mas então é importante a gente estar focando não no dinheiro especificamente, mas naquilo que eu faço, no meu desempenho. Sim, maravilha. Mas também a gente tem que cuidar para não entrar no outro desequilíbrio que é eu cobrar menos do que o meu desempenho vale. E isso é o que muitas vezes também acontece quando a gente fica focado naquela história da paixão. Importa só aquilo que eu faço, porque eu amo fazer isso e até se não me pagarem, até nem tem problema se não me pagarem, porque eu gosto tanto daquilo que eu faço que o dinheiro não é tão importante assim. Então, quando a gente não dá importância ao dinheiro, tampouco o dinheiro, obviamente, não vai ficar. Quando eu não tenho esse equilíbrio, quer dizer, eu cobro menos do que vale, a tendência principal de acontecer aqui é do profissional desistir de seguir atendendo. Porque o profissional não é estimulado para continuar. Então, o principal ponto, quando não consigo estabelecer esse equilíbrio entre aquilo que eu ofereço e aquilo que eu cobro, e eu cobro menos do que vale, é do profissional se desanimar e não começar a não oferecer mais, começar a não estar mais disponível, começar a realmente se afastar, parar de atender e a sair dessa relação. Então, esse é o principal efeito de quando a gente cobra menos, porque não existe um estímulo para o mais. É muito claro que vai ser para o menos. Eu estou agindo para o menos. Eu estou me posicionando para o menos. E logo, para o menos, eu tendo a sair do mercado. Eu tendo a desistir daquilo que estou fazendo. Tá? E internamente mostra o quê? Uma postura de desprezo, de menosprezo com relação ao dinheiro. Então, se eu menosprezo o dinheiro, eu cobro menos do que aquilo que vale, logo, obviamente, o dinheiro também não vai vir. Não acontece de dizer, nossa, mas eu já baixei o preço, já baixei o preço, já baixei o preço e não vem cliente. E não vem, não aparece, não surge cliente. Também é uma coisa que a gente vê. Mas é por quê? Porque não está havendo o equilíbrio entre aquilo que você oferece, aquilo que você está cobrando e exatamente isso, aquilo que você oferece e aquilo que você está cobrando. Se tem menos, se você cobra menos, é a postura de menosprezo. É a postura de quem está esperando que alguém venha para salvar, que está esperando que alguém venha para fazer a diferença, para te salvar de alguma situação, para conseguir tirar de uma situação de sufoco. Ah, eu vou cobrar menos ainda. Mas de que postura? É uma postura de desespero. E as pessoas sentem isso, a pessoa sente isso. Quando a gente está nessa postura de desespero. E aí a tendência é o quê? O cliente se afastar. Também se afasta. Também se afasta. Também não tem
não tem esse magnetismo. Então, é muito importante que a gente consiga encontrar esse ponto entre o equilíbrio de dar e receber. Esse equilíbrio do quanto eu cobro por aquilo que eu ofereço. E aí, o quanto mais eu ofereço, mais eu tenho a tendência de receber. O quanto mais eu ofereço, quanto maior é o valor daquilo que eu ofereço, maior é o retorno que nós temos em termos financeiros também. Então, é muito importante que a gente saiba o quanto a gente cobra de acordo com aquilo que a gente oferece. E aquilo que eu ofereço, a gente pode se basear em o quanto isso impacta na vida da pessoa e quantas pessoas eu consigo impactar com aquilo que eu faço, tá? Porque a relação do serviço, ela precisa estar vinculada com o meu servir para mais vida. Aquilo que eu faço, o meu serviço, trabalho, como vocês preferirem falar, profissão, o meu servir para ajudar outros a viverem mais e melhor. Então, quanto mais pessoas eu puder ajudar que elas vivam mais ou vivam melhor, maior é o retorno financeiro que eu tenho. Quando o meu serviço está relacionado com eu esperar um dinheiro para realizar um objetivo, quando eu espero receber o dinheiro para eu realizar um objetivo, eu não estou conectada com esse fluxo. Eu não estou conectada com esse fluxo. Eu estou aqui muito mais voltado para os meus interesses pessoais, antes de estar conectada com mais vida, com servir mais pessoas, com estar a serviço da vida. E aqui não é que a gente não se preocupa com o dinheiro, não é que o dinheiro não é importante, é exatamente o contrário. É saber que o dinheiro, ele é sagrado. E o dinheiro, ele serve a vida. Ele serve a minha vida e ele também serve a vida de outros. Então, se aqui o dinheiro vem para mim através de uma remuneração por um desempenho que eu estou prestando, esse dinheiro tende a gerar um fluxo na minha vida e estar sempre presente. Se o dinheiro está conectado, se eu recebo esse dinheiro através de um desempenho que eu estou prestando, e aí eu vou trazer aqui para vocês um macetezinho, assim, para a gente conseguir identificar isso, acerca do desempenho. O desempenho, ele sempre está relacionado com o esforço pessoal. O desempenho que a gente tem com relação à profissão, com relação ao nosso servir, ele sempre está relacionado com o esforço pessoal. É por isso que o dinheiro, ele mostra como que eu estou com relação à vida. Como eu estou com relação à vida. Se eu estou numa postura de crescimento, de desenvolvimento constante, de abertura para a vida, se eu estou realmente me colocando em frente aos desafios, olhando aquilo que precisa ser feito, estando aberta para crescer e me desenvolver, isso é o meu desempenho, é a forma que o meu desempenho acontece, o dinheiro ele começa a vir, porque eu estou aqui também a serviço do mais. Consegue perceber? Eu estou a serviço do mais, eu estou aqui num crescimento pessoal. Para que eu consiga ir adiante, eu preciso crescer pessoalmente. A gente cresce com relação ao dinheiro de uma forma proporcional com o nosso crescimento interno. Quanto mais eu cresço pessoalmente, mais eu consigo crescer alinhada com esse fluxo da vida. Eu cresço também financeiramente. Então, exige esse esforço pessoal da parte de quem deseja mais dinheiro. Esse esforço pessoal não é algo, nossa, que difícil, que sacrifício. Não tem relação com sacrifício. Esforço pessoal não tem relação com sacrifício. Sacrifício muitas vezes é simplesmente uma crença que a gente traz por lealdade a outras pessoas que
ficaram e morreram na escassez. Nossos antepassados, nossos pais, que passaram por situações muito difíceis de sacrifício e a gente leva adiante essas mesmas crenças. E muitas vezes, quando a gente não cobra pelos nossos serviços, quando a gente cobra um valor muito baixo, ou quando diz dinheiro não é importante para mim, isso está associado a crenças que vêm do sistema ou a lealdades a os nossos pais ou os nossos avós, a pessoas que foram importantes para nós ou até mesmo outros antepassados que passaram por grandes necessidades financeiras. E aí a gente leva adiante essas crenças de que o dinheiro não é importante. Mas o primeiro ponto é esse: o dinheiro é extremamente importante. E a nossa postura com relação ao dinheiro é uma postura, sobretudo, de respeito. Uma postura de respeito. A gente respeitar o dinheiro. A gente respeitar, a gente agradecer o dinheiro. E nós descobrirmos dentro de nós um lugar que pode observar o dinheiro como sendo sagrado. O dinheiro é aquilo que permite mais vida. O dinheiro é aquilo que permite que a vida vá adiante. E quanto mais vidas eu puder impactar, mais esse dinheiro vem até mim. Não para ser acumulado, não para ser acumulado, mas para gerar movimento. Para gerar movimento. Então, primeiro ponto, equilíbrio entre aquilo que eu ofereço e quanto eu cobro. Aquilo que eu ofereço e quanto eu cobro. E vocês podem até fazer um exercício sistêmico para isso. Todo mundo aqui faz exercício sistêmico ou já participa, assim, de constelações ou é consteladora. Todo mundo aqui tem esse conhecimento para fazer exercício sistêmico. Ou tem alguém que gostaria de uma orientação? Se tiver, só levanta a mão, fala, e aí eu passo as orientações, tá? Se precisar. Mas vocês podem fazer um exercício sistêmico simples para vocês observarem se vocês estão nesse equilíbrio do quanto vocês estão cobrando pelo serviço de vocês. E aí vocês podem colocar aquilo que vocês hoje oferecem, qual é o serviço de vocês, no caso, se é uma constelação familiar, se é uma terapia, se é um atendimento, seja o que for, seja qual for a profissão. Você coloca aquilo que você está oferecendo como uma representação no campo. Então, coloca um papel escrito ou coloca uma representação intencionando um objeto, um boneco, né, no chão e represente isso. E logo você coloca o quanto você cobra na frente com uma outra representação. E você pode colocar um valor abaixo e um valor acima. Então você coloca o quanto você cobra, um valor abaixo e um valor acima. Certo? Você vai colocar 3 valores. E você vai, no lugar do serviço que você oferece, sempre lembrando, de uma forma sentada, já estando no estado de presença, no aqui e no agora, cada uma à sua maneira, né? Muito importante que a gente esteja no estado de centramento para fazer esses exercícios, tá? Então, no estado de centramento, vocês fazem algumas respirações profundas, vocês se conectam com o aqui, com o agora. Quem sabe se conecta com o seu guia, tá? E desde esse lugar, vocês vão para a representação do serviço de vocês e vocês perguntam qual é o valor ideal para esse serviço. Qual é o valor ideal para este serviço? Tá? Porque esse serviço é o meu serviço, o serviço de vocês, não de forma geral. Qual é o valor ideal para o serviço que eu ofereço? E vocês vão perceber que vocês vão se direcionar ou vocês vão sorrir para algum desses 3. Ou vocês vão ir na direção, ou vocês vão fazer uma reverência e vocês vão perceber a diferença dos outros 2. Que nos outros 2 vai estar uma seriedade, ou vocês vão virar para o outro lado. Não vai ter esse desejo de aproximação, esse sorriso. Você vai sorrir ou você vai ir em direção a esse valor.
E aí você vai saber. Ou você pode perguntar qual desses três valores, né, está em equilíbrio com aquilo que eu ofereço, tá? Uma pergunta clara, simples, e você deixa que o próprio campo aqui te guie para que você veja qual desses três valores você está alinhada neste momento. Neste momento. E aí você vai perceber que se está nesse valor mesmo que hoje você cobra, mas o dinheiro não se faz presente, a gente começa a ver um pouco mais sobre as outras coisas que eu vou trazer aqui para vocês. Se aquilo que vocês precisam cobrar mostra que é um valor superior, vocês muito possivelmente vão se deparar com o medo de estar na má consciência por causa de crenças e de lealdades com pessoas do sistema que vivem ou viveram na escassez, com lealdades relacionadas à falta. Vocês vão se deparar aqui com o quê? Qual é o crescimento pessoal que vocês precisam dar para que o dinheiro chegue através do serviço de vocês? Então, se vocês precisam cobrar mais, se está alinhado com um valor superior ao que vocês cobram, vai mostrar aqui o quê? Que vocês, é muito importante que trabalhem medos, crenças e lealdades com relação à escassez, com relação às dificuldades do sistema. Que é muito importante que vocês desenvolvam a postura adulta que pode sim transitar a má consciência. O que é a má consciência? É eu tomar decisões e dar passos diferentes daqueles passos que a grande maioria das pessoas do meu sistema deu. E aqui consiste o crescimento pessoal. Aqui consiste o crescimento pessoal. Se indica que o valor ideal é um valor abaixo, o que vai precisar observar aqui? A humildade. A humildade de vocês verem que vocês hoje ainda precisam crescer mais, talvez nas habilidades com relação a essa profissão, no conhecimento com relação a essa profissão, na experiência com relação a essa profissão, e vocês respeitarem e se colocarem no lugar de vocês no mercado, respeitarem os profissionais que hoje recebem mais do que você, um respeito de hierarquia com as pessoas que já estão no mercado, e vocês se colocarem no lugar certo de vocês hoje, com humildade e com agradecimento. É um exercício, sobretudo, de humildade. Ir para o lugar de vocês, ir para o lugar correto de vocês como profissionais hoje. E está alinhado com isso, com as habilidades, com as experiências desenvolvidas, com o tempo que vocês estão trabalhando com isso, com o conhecimento que hoje vocês têm. Ok? Vocês querem fazer esse exercício? Querem fazer esse exercício? Aí depois, na parte que eu vou deixar daqui a pouquinho, uma parte de consultoria, aí se vocês quiserem fazer como foi o exercício, aí eu posso orientar vocês também. Então vamos fazer esse exercício rapidinho, aí também a gente levanta um pouquinho, né? Não fica com muito sono de ficar sentado. Então, é muito simples, vocês podem colocar, né, na forma de papéis no chão, vocês podem pegar um objeto que vocês têm aí, a mão de vocês também, coloquem uma representação para o serviço de vocês hoje e coloquem na frente uns 2 metros de distância, mais ou menos, né? É importante a gente manter essa distância, que é mais ou menos a circunferência dos campos eletromagnéticos de cada representação. Então, vocês colocam daí, a essa distância, uma representação do valor que hoje vocês cobram, tá? Seja atendimento, terapia, seja o que for, e coloca do lado um valor acima e um valor abaixo. Dá uma distância, bem mais ou menos de distância em cada uma das representações. Vão para o lugar da representação do serviço que vocês oferecem hoje e perguntem: o serviço que eu ofereço hoje está em equilíbrio com qual desses três valores?
de uma maneira simples. E de uma forma centrada, simplesmente se deixem guiar, tá? Respirem profundamente algumas vezes, estejam centradas. Podem fazer. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me perguntar. Percebam se vocês conseguem observar para qual dessas três representações estejam centradas na pergunta, tá? Hoje, o serviço que eu ofereço está em equilíbrio com que valor? Com que preço? Vocês olham o primeiro preço, o primeiro valor e olham cada um deles, ou simplesmente se deixem guiar e percebam aonde existe uma conexão maior, aonde existe um sorriso, uma vontade de se aproximar. Vejam se vocês conseguem perceber isso. Não precisa completar nenhum movimento, tá? Simplesmente vocês têm essa percepção. Conseguiu perceber, Maria Rita? Sim? Ok. Sim, consegui. E é o valor que eu cobro mesmo. Ok. Maravilha. Eu vou falar um Obrigada. pouquinho mais. Obrigada também. Conseguiram fazer? Paty, conseguiu? Sim? Maravilha. E vocês podem ter agora como uma resposta, pode ser, tá? Daqui a pouquinho eu já abro para perguntas e aí vocês, se quiserem, podem compartilhar como foi a experiência de vocês e a gente pode fazer aí um momento mais personalizado, tá? Muito bem. O Bert Hellinger coloca aqui: se o dinheiro é um meio para o meu objetivo, eu primeiro perderei o dinheiro, depois a saúde e depois a família. Não podemos esquecer das lealdades que nos empobrecem. Se a família foi pobre, a filha tem que permanecer pobre. Necessitamos aceitar e reverenciar a pobreza dos antepassados, mas trazer a prosperidade como um novo olhar e uma nova possibilidade a todo o sistema. Isso a gente fala de transitar pela má consciência, porque a gente sente muita culpa quando a gente vai fazer algo diferente do nosso sistema, quando a gente deseja um caminho diferente do nosso sistema. E, via de regra, quem trabalha com terapias, quem trabalha com constelação familiar, é um descendente que vem para justamente ajudar um sistema que tem muitas questões
profundas para serem olhadas. Geralmente, não existe nenhuma profissão ao acaso. E a constelação familiar, ela é uma ferramenta que possibilita processos de purificação muito profundos nos sistemas. Permite processos de crescimento muito profundos. Então, geralmente, os consteladores, eles são descendentes que vêm de sistemas que têm questões muito profundas, de exclusões, de desordens, das mais diferentes naturezas. E que vêm com essa grande possibilidade de purificar. Não é nem um peso, não é nem uma carga, mas é uma grande possibilidade de purificar. Porque junto com todas essas necessidades, seja elas quais forem, vem também um conjunto de habilidades, vem um conjunto de dons que foram desenvolvidos, vem capacidades muito profundas de resistência, de resiliência, e que nós temos toda a possibilidade de acessar desde uma postura de humildade. Humildade, inclusive, para respeitar o destino daqueles que tiveram muito menos, ou que passaram muita necessidade, ou que tiveram realmente situações com relação ao dinheiro muito difíceis. Então, é a gente, nós vermos e nós nos rendermos, né, à grandeza do destino dessas pessoas. Ou a nossa incapacidade de conseguir olhar a grandeza do destino dessas pessoas. É um processo de humildade e um processo de rendição. Quando a gente se coloca nessa postura, a gente, como que internamente, a gente se permite dizer sim, para caminhar, para transitar por essa boa consciência. Enquanto dentro de nós a gente seguir achando que houve injustiça, que houve sofrimento, que houve sacrifício, é isso que eu vou levar adiante na minha vida. Não tem como a gente ter um destino diferente. Quando eu conseguir me abrir para a possibilidade de ver o que falta em mim, talvez seja a humildade, de me colocar como pequena diante desses destinos, de me colocar como pequena diante da minha capacidade de ver a grandeza desses destinos. E aí eu consigo, de repente, internamente dizer um sim para a minha vida, um sim para o dinheiro e passar a enxergar o meu processo de crescimento financeiro como uma possibilidade para todo o sistema. Não é só para mim, mas é para todo o sistema. E que isso esteja conectado com mais, com os próximos, com a próxima geração, com os próximos descendentes. A gente entra num fluxo de força muito grande. Depois que a gente tem o dinheiro, aí vem uma outra questão. Puxa, já vi, é a quantidade de dinheiro que eu cobro, mas mesmo assim não vai para frente. Não flui, não vem cliente, não. Então a gente olha, puxa, ok. Aí como? Aí vem muita questão assim, olha. Como que nós estamos com relação ao dinheiro que chega? O que eu faço com o dinheiro que chega? O dinheiro que vem até mim está a serviço do quê? O dinheiro que chegou para mim está a serviço do quê? Se ele está a serviço de pagar conta, pagar boleto, pagar isso, pagar aquilo, não é um dinheiro que eu recebo com prazer. É um dinheiro que eu recebo com uma sensação interna de dever. Eu recebo esse dinheiro, mas com o dever de fazer isso, de fazer isso, de fazer isso. O dinheiro que vem já vai para isso, já vai para isso, já vai para aquilo. Não tem aqui a alegria, o prazer de receber esse dinheiro. E esse é um ponto extremamente importante para o dinheiro vir e o dinheiro chegar na nossa vida. É a gente perceber e deixar dentro de nós um espaço de alegria para esse dinheiro. Ai, mas eu tenho um monte de conta para pagar. Ai, mas eu tenho. Ok, tá tudo bem que você tenha. Mas mesmo assim, eu quero que hoje você pense no que você gostaria de fazer se você hoje recebesse na sua conta bancária dinheiro de um, ou de dois, ou de três atendimentos. Mas uma coisa que te deixasse feliz, que te deixasse alegre,
Eu iria pintar o cabelo, eu iria pintar as unhas, eu iria. É uma coisa que para você faz sentido. Eu iria comprar tal coisa, eu iria. Entende? Para quê? Para que o dinheiro venha junto com uma sensação de alegria. Se não tiver, em primeiro lugar, o prazer e a alegria com a chegada do dinheiro, ou esse dinheiro não vai chegar, ou ele não vai permanecer. Entende? Por quê? Porque eu já estou programando esse dinheiro para pagar as dívidas, para pagar os compromissos, para não sei o quê. E junto com o quê? Um monte de medo. Então, no fundo, aquilo que eu tenho de sentimento, de emoção com relação ao dinheiro é medo. E se eu permito que o medo seja a emoção preponderante vinculada com o dinheiro, ou ele vai vir em pouca quantidade, ou ele vai vir que é só para sobrevivência mesmo, ou ele não vai vir. Vai vir um pouquinho ainda abaixo da sobrevivência. Eu não consigo nem dar conta de pagar aquilo que eu me comprometi, aquilo que eu me comprometi em pagar, aquilo que eu me comprometi em fazer. Então, é muito importante estar atento qual é aqui a emoção. Nossa, mas eu tenho um monte de dívidas para pagar. Aí a primeira coisa é olhar que toda a dívida acumulada é uma dívida emocional. E aí tem um processo para ser olhado e para ser feito aqui. Toda dívida financeira é uma dívida emocional. E a área que você deve, ela está relacionada com a questão que é importante você observar, do que você tem que liberar. É dívida de aluguel, pode estar relacionado com casas, com casas. A dívida é um carro, pode estar relacionado também com alguma questão que vai estar vinculada com a locomoção. Aí você pode pensar no teu próprio histórico. No teu próprio histórico, ao quê? Por que essa dívida é justamente com tal coisa? Porque a gente não faz dívida aleatória. As dívidas que tem, elas estão relacionadas com um contexto. E aquele contexto onde eu devo especificamente já me dá um indicativo de onde está o meu débito emocional. Aonde está o meu débito emocional? Então, por exemplo, dívidas com aluguéis, com casas. Pode estar relacionado a casas anteriores. Ou quem sabe, a primeira casa que você morou e que ainda te gera uma sensação ruim, uma sensação de escassez, uma sensação de não quero, uma sensação de nunca mais quero isso para mim. Então, mostra as exclusões que a gente está fazendo. São os nossos débitos emocionais. Ou, nossa, a casa que os meus pais moraram, casa que a minha mãe cresceu, a casa que o meu pai, tá? Com relação a automóveis também. Não consigo pagar automóvel. Será que eu não consigo pagar por quê? Porque meus pais não puderam ter um carro bom e aí eu não consigo pagar porque não estou honrando o destino deles? É com outras questões. Aí é importante você ir observando. Nenhuma dívida se acumula por acaso. Tudo aquilo que se acumula para mostrar algo. E toda dívida é uma dívida emocional. Então, aqui a gente vai entrar em contato com culpas, com lealdades, tá? Relacionado com esse ponto. E se eu tenho dívida, o que que eu faço? Momentaneamente eu preciso esquecer a dívida. Porque a dívida é culpa. Esquecer não quer dizer não me importar. Não quer dizer não me importar. Porque é um passivo. É um passivo e não existe nenhum tipo de exclusão. Não existe. Se eu excluo a dívida e finjo que ela não existe, isso vem como um efeito rebote na minha vida em outra área, de outra forma, mais cedo ou mais tarde. Mas é eu ter essa dívida em vista. Eu sei que eu tenho essa dívida, mas eu jamais vou conseguir pagar essa dívida se eu viver com medo dessa dívida. Então, a primeira coisa é eu me abrir para o fluxo do dinheiro. É eu me abrir para o meu servir. É eu me abrir e eu enfrentar
todas as questões psicológicas e emocionais que vão vir. Esse é o meu crescimento pessoal. Esse é o meu desafio. Não tem relação com a dívida, mas com as emoções que a dívida desperta em você, tá? Então, se a dívida, se é um caso, né? Vamos supor, mas se a dívida desperta vergonha, medo, vontade de se esconder, tudo isso são as emoções reprimidas que já estão em você. E essas são as emoções que você precisa aprender a superar, porque aí está o teu crescimento pessoal. Aí está o teu crescimento pessoal. E aí vem o quanto você vai crescer profissionalmente. Então, num primeiro momento, eu tiro esse foco das dívidas e eu me volto para fazer o meu processo de crescimento pessoal. Não é porque eu tenho dívida com isso, dívida com aquilo, que eu sou menos do que qualquer outra pessoa. Mas se me desperta a sensação de inferioridade, é essa sensação de inferioridade que eu tenho que olhar. Não tem relação com a dívida. A dívida só desperta os conteúdos emocionais que a gente precisa aprender a superar. E aí está o nosso processo de crescimento pessoal, que vem junto com o processo de crescimento financeiro. Tá? Então, não tem que ter medo de dívida. A gente tem que estar aberto para se observar sem julgamento. Observar a si mesmo sem julgamento. Não querendo reprimir nenhum tipo de emoção e nos tornando responsáveis por nós superarmos essas emoções, esses conteúdos psicológicos que estão dentro de nós. Então, a partir do momento que eu cresço pessoalmente, eu consigo me abrir. Então, o primeiro ponto, me responsabilizo por essas emoções que estão aqui, sendo despertas por essa escassez, por essa condição financeira, por essa falta de cliente ou por essa dívida que tem. E eu vou perceber internamente o quê? Medo. Eu vou perceber internamente o quê? Muitas vezes, traumas. Eu vou perceber internamente todos os conteúdos psicológicos, vergonha, culpa. Então, aqui vai mostrar tudo que é importante eu transitar. Como ser humano, temos que transitar por tudo isso. É um crescimento pessoal, é um crescimento espiritual. O dinheiro é espiritual. Para a gente chegar no dinheiro, a gente transita por esse crescimento espiritual. E que passa por a gente aprender a superar esses estados psicológicos que estão registrados dentro de nós. Logo, a gente abre um espaço para conectar com o dinheiro uma emoção de alegria e de prazer, de respeito. Respeito. Primeiro, respeito ao dinheiro. Eu olho o dinheiro a partir de agora como sagrado. Eu tenho respeito. A partir desse respeito, desse agradecimento, eu me abro para receber esse dinheiro com alegria, com prazer. Só o fato de eu me dar conta, nossa, no fundo eu estava espantando o dinheiro. Quando eu penso em receber dinheiro, já me dá um negócio, porque eu já tenho que pagar isso, já tenho que pagar aquilo, já tenho. Então, às vezes é mais fácil ou esperar que alguém se responsabilize por isso, ou que o dinheiro nem chegue para eu não ter que passar por essa situação, do que a gente fazer esse processo. Qual é o processo? Crescimento pessoal e focar na alegria, no respeito e também no prazer. Nossa, mas eu tô cheia de dívida. Ok, você já sabe que a dívida está relacionada com o débito emocional. Você vai se responsabilizar prioritariamente com o débito emocional e abrir um espaço dentro de você para você se conectar com o dinheiro, com alegria. Você vai perceber que, nossa, de repente, me mandou uma mensagem uma cliente. Aí a gente escuta de tudo. De repente aconteceu alguma coisa. De repente encontrei alguém que me falou
de uma parceria. De repente, é esses de repentes que começam a acontecer na nossa vida, tá? Então, o dinheiro chegou. Agora o dinheiro chegou, eu já tenho um espaço de alegria e de prazer dentro de mim. O dinheiro gosta de ser acumulado? Não. O dinheiro gosta de movimento, tá? Então, que tipo de movimento eu vou dar para o dinheiro? Eu vou priorizar dentro de mim, vou priorizar que o primeiro movimento em relação ao dinheiro seja para o mais, seja para servir melhor, seja para servir mais. De que maneira prática é isso? Eu para melhorar os meus atendimentos, de repente é importante eu comprar um microfone. De repente é importante eu comprar uma lâmpada LED, eu fazer alguma coisa. É importante eu investir no marketing, num tráfego, para eu ir para mais pessoas, ou eu vou investir nesse ponto que eu percebo que é importante eu melhorar essa habilidade. Então, eu vou investir nisso. Eu invisto no mais. Esse é o primeiro movimento, que é importante a gente priorizar. Investir no mais. E logo eu coloco os compromissos que eu tenho e eu honro os compromissos que eu tenho e que fazem parte da minha vida, tá? Então, primeira coisa aqui, prazer e alegria. Prazer e alegria para mim. Depois, eu invisto o dinheiro em algo que me conduza para o mais. Pode ser uma coisa simples, tá? Então, hoje eu estou recebendo pouco, mas é simbólico, é para que você gere esse simbolismo de que você está se voltando para o mais. Às vezes eu comprar uma boa caneta, entende? Eu comprar um caderno, eu comprar um quadro, algo que seja para você simbólico, mas que te coloque em conexão com isso. Esse dinheiro eu estou investindo para melhorar o meu negócio, para melhorar o meu conhecimento, para servir melhor as pessoas. Ele está conectado mais, tá? E aí, para cada um vai ser de uma forma, e não importa o valor que você investe, mas a intenção que você está colocando nisso. E logo depois, então, você honra daí os compromissos que você tem. Você vai perceber que essa ordem interna, ela muda muito, muito a forma que o dinheiro chega para você e você vai perceber, puxa, de repente as coisas começam a fluir de um jeito muito mais tranquilo. Então aqui eu estou gerando um equilíbrio, aqui eu estou melhorando o meu desempenho, aqui eu estou honrando aquilo que as pessoas estão investindo em mim. Aqui eu estou respeitando o dinheiro que está sendo pago pelo meu desempenho. Existe uma conexão, um fluxo de vida, de respeito, de honra, que é muito profundo. E é esse o crescimento que o dinheiro pede de nós. Então, sempre se trata de uma postura interna. Sempre. A questão com o dinheiro se trata de uma postura interna e de a gente aprender a fazer esse ajuste com essa postura interna. O equilíbrio entre o dar e o receber. Então, hoje eu trouxe para vocês, acho que pontos assim principais. O quanto eu entrego, se está equivalente, né, com o quanto eu cobro. Se está equivalente o quanto eu cobro, como é qual é o crescimento pessoal que é importante mudar? Como eu olho o dinheiro, ele é realmente sagrado para mim? Qual é o crescimento pessoal que é importante eu dar para crescer financeiramente? E como eu me abro hoje o dinheiro vir para minha vida? Postura de alegria, de respeito. A abundância está extremamente conectada com a postura de alegria. Mas como que eu vou ficar alegre com essa situação que eu estou? Você pode primeiro se responsabilizar por esses estados emocionais. E quando eu digo se responsabilizar, por favor, não é você carregar todas as cargas do mundo dentro de você. É exatamente o contrário disso.
É você aprender a liberar-se de todas as cargas que fazem parte da tua vida. E esse liberar não é, vou excluir, vou mandar embora. Não. Mas é eu realmente transmutar, tá? Transmutar essas emoções. Aprender a transmutar essas emoções, porque elas não estão relacionadas com a situação. Elas não estão relacionadas com a situação. A situação só desperta conteúdos emocionais prévios. Conteúdos emocionais que já existiam antes da situação. E é por isso que a situação se criou. Então, a situação de acúmulo, seja do que for, só pede que a gente olhe algo, tá? E aí, esse algo vem justamente o nosso processo de crescimento pessoal. Esse esforço pessoal que a gente dá, que não é sacrifício, porque o sacrifício a gente vai cada vez para mais profundo do buraco. Esse crescimento pessoal é eu sentir cada passo desse esforço mais alívio, mais confiança e mais leveza. Eu tenho um esforço para conseguir superar uma emoção de vergonha, de raiva, de medo. Mas quando eu supero isso, é diferente do sacrifício, eu fico cada vez mais para baixo. Não, eu me sinto mais confiante, eu me sinto mais alegre, eu me sinto mais presente para fazer todos os outros processos, desde essa postura adulta que a gente fala. E aí vocês percebem que esse estado de alegria e de prazer ele pode estar sim hoje na tua vida, independentemente de qual for a situação. Independentemente de qual for a situação. Porque é uma escolha que a gente faz. É uma escolha que a gente faz. E aí vocês vão perceber que essa escolha, muitas vezes, ela é feita de uma forma inconsciente. Eu escolho hoje olhar para o meu medo, para aquilo que está dando errado, as coisas que não estão acontecendo, muitas vezes por lealdade. Muitas vezes por lealdade. Muitas vezes por arrogância. Muitas vezes por falta de humildade. E aí vem o nosso esforço pessoal e a nossa decisão. A nossa decisão de passarmos a olhar o dinheiro de uma outra forma e de estarmos num estado receptivo, alegre, prazeroso com relação ao dinheiro. E uma emoção extremamente poderosa para isso é o agradecimento. O agradecimento. Se vocês agora, e exatamente agora, aonde vocês estão, vocês olharem o lugar onde vocês estão, todos os pontos, olhar aqueles lugares que estão mais bonitos, olhar aqueles lugares que estão mais pintadinhos, mais ajeitadinhos, e de repente olhar aqueles lugares que tem uma sujeirinha, que tem uma rachadura, que tem um bichinho, que tem alguma coisa. Tem lugares que você bate o olho e assenta melhor. Tem lugares que tu vai perceber que bate o olho e já não é tão bom como o outro. E você internamente aqui agradecer todos os lugares aonde você está. Cada lugarzinho, cada um. Primeiro começa pelos bons, começa pelos lugares que você olha e que é tranquilo, é gostoso você olhar e agradecer. Então você olha e agradece. Agradece essa parede pintadinha, agradece esse móvel, agradece esse bibelô, agradece as coisas que estão na tua volta exatamente agora. A cadeira que você está sentada, o tapete que está no chão. E logo depois você olha para aqueles pontos que, a princípio, não estão tão de acordo assim, aquela coisinha quebrada, rachada,
aquela outra partezinha que está sem tá, aquela luz que está meio, não está funcionando direito, ó, aquele bichinho, aquele lugar, e você agradece também. Você agradece. Você vai perceber não só que o teu estado interno muda, como se você colocar nesse campo agora uma representação para a abundância, depois de você agradecer e você colocar uma representação para você, você vai ver que a abundância vai sorrir. Você começa já a se conectar com o fluxo de abundância. Então, sempre diz relação a uma postura interna. Nunca diz relação à circunstância. Nunca. Sempre diz relação a uma postura interna. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, minhas queridas. A gente falou então do movimento, né? O dinheiro gosta de ser gasto, mas gasto naquilo que vai gerar mais vida. Gasto naquilo que vai gerar mais vida, que vai favorecer também outras pessoas. Tá? Como ganhar muito dinheiro? Olha só, Bert Helling, tá? Como ganhar muito dinheiro? Sentir a agitação e a motivação que me levam para uma ideia. Eu tenho uma ideia e ela toma conta de mim. A paixão vem e toma conta de mim. Ali nasce a riqueza. Ninguém pode procurar uma paixão. O dinheiro é resultado de um objetivo, de uma paixão. Perdão, o dinheiro não é resultado de um objetivo, é resultado de uma paixão. Se o dinheiro é um meio para o meu objetivo, primeiro perderei o dinheiro, depois a saúde, depois a família. Não podemos esquecer das lealdades que nos empobrecem. Necessitamos aceitar e reverenciar a pobreza dos antepassados e trazer a prosperidade com um novo olhar e uma nova possibilidade a todo o nosso sistema. Ficou mais claro para vocês como essa lei do equilíbrio ela é importante nas relações profissionais? Quero deixar para vocês agora um espaço para que vocês tirem dúvidas. Se vocês quiserem tirar dúvidas sobre o exercício que vocês fizeram ou sobre o conteúdo que foi colocado, eu fico à disposição de vocês. Se alguém quiser, só abrir o microfone e aí falar. Se tem alguma dúvida ou como foi o exercício que fez, se quiser colocar também, pode ficar à vontade. Se conseguiu perceber algo, um ponto que é importante, estar atenta, atentar em relação a esse equilíbrio entre dar e receber. Oi, Morgana. Oi, Pen. Então, é bem interessante. No exercício que eu fiz, eu coloquei lá os valores, né? O valor que eu cobro hoje com a psicopedagogia, tá? Eu fiz com a psicopedagogia, que é o que eu estou fazendo hoje, né? Coloquei o valor que estou atendendo, o valor que eu né, cobro hoje, e os dois valores maiores. Só que na hora que eu fui colocar, mentalmente, eu pensei assim, eu vou colocar o valor que eu cobro no meio, né? O valor que eu cobro menor ao lado. E coloquei e vim ficar na representação da psicopedagogia, né? E aquilo me puxava muito para o meio. Eu sorria, realmente, né? Como você colocou, aquela sensação. Eu até olhei para um, olhei para o outro, mas meu olhar ia para o meio. Aí, depois, no momento que eu fui pegar o papel, surpresa. Na hora de eu distribuir, eu coloquei no meio o maior valor, o valor Uhum, maior, né? uhum. O valor maior. E assim, eu achando que eu estava conectada com o valor que eu cobro atualmente.
Então, assim, achei bem interessante, Uhum. né, essa questão. E também essa questão que você colocou aqui sobre a forma como a gente recebe esse dinheiro, né? Como é que ele vem e realmente o que gera. E comigo está acontecendo exatamente isso, né? Por eu ter feito um investimento, né, no consultório, então sempre esse dinheiro vem com tenho que pagar os investimentos, sabe? E nunca vem com prazer realmente. Vem sempre com o peso de que eu tenho que pagar. Tenho que, entende? Então, assim, é bem Sim. esclarecedor isso. E é muito interessante as duas coisas que tu coloca, Inha, porque o valor que você hoje é importante cobrar é um valor maior. Isso quer dizer o quê? Que você está em lealdade com crenças do sistema, com o próprio sistema, na questão da escassez. Na questão da escassez, na questão, essas crenças relacionadas com o dinheiro, quer dizer, dentro de você existe algo que diz assim: eu não preciso de tanto, eu não preciso de tanto. Então, se eu não preciso de tanto, eu não sou reconhecida também pelas pessoas, porque eu não reconheço aquilo que eu faço. Entende? Então, aqui, o quanto é. E você trouxe uma frase muito interessante, né? Que foi assim: quando vem o dinheiro, eu sinto peso porque eu tenho que pagar. Tenho que pagar o quê? Que dívida é essa? Por que é pesado? Porque é um peso emocional. Eu tenho que pagar por uma dívida emocional. Por isso que é pesado. Porque se você muda internamente isso, puxa, que alegria! Olha que investimento. Vou cobrar um valor maior, porque tu já viu isso, tu já viu que está alinhado com aquilo que tu oferece, um valor maior, tá? E aí, dentro desse valor maior, você pode ainda colocar opções. Se você quiser reforçar esse exercício, colocar, puxa, é esse valor, ou é esse, ou é esse. E você se deixa guiar para você ser mais assertivo ainda com relação a esse valor. E aí você ter a coragem de ir lá e mudar o valor daquilo que você oferece. Você vai perceber o quanto de leveza isso vai te trazer. Porque só de tu imaginar, puxa, aquilo que eu ofereço é equivalente a um valor maior. E se hoje tu soubesse que ao invés de tu receber X quantia, tu ia receber outra quantia superior, não ia te dar mais a mesma? Então, veja como essa relação do equilíbrio, ela é importante. Porque essa emoção que te desperta, ela também está relacionada com esse desequilíbrio, essa emoção de peso. Então, aí já mostra. Isso serve para todos os casos? Não, não serve para todos os casos. Vocês vão ver que tem casos que é o contrário, que é um valor menor. E aqui são outras questões pessoais para trabalhar. Não tem relação com o dinheiro, tem relação com o nosso momento, a nossa postura, o nosso servir. E isso vai permitir que o fluxo do dinheiro realmente venha de uma maneira conectada com a vida. Então, soltando essas lealdades com o passado, colocando ali um valor equivalente com o teu serviço, se voltando para o mais, então atenta a isso que está vindo aqui internamente, né? Então, primeiro, quando eu me libero dessas questões do passado, dos antepassados, do pai, da mãe, que é um processo que você já fez, né, no nosso outro encontro também, ali tu já vai sentir uma leveza maior. E logo tu veja, puxa, que importante estar conectada com a alegria, com o prazer com relação ao dinheiro. Então, hoje, o que, que te daria prazer? O que, que te daria? Ai, ter as dívidas pagas. Não, isso é crença. Isso não é prazer. Isso é crença. Isso também é lealdade. O Uhum. dinheiro não é para ter dívida paga. O dinheiro é para se movimentar. O dinheiro é para estar em movimento. Então, o que realmente geraria alegria e prazer? Essa é uma pergunta importante, que isso esteja em primeiro lugar. Em segundo lugar, como eu posso melhorar ainda mais o meu servir para atingir mais pessoas,
ou para melhorar a qualidade da vida para você. E logo, os outros compromissos. E você vai ver que esses ajustes, eles vêm junto com uma quantia maior de dinheiro. Às vezes a gente pensa, nossa, mas como eu vou antes, né, colocar isso em primeiro lugar? Mas é o contrário, a gente pensa de uma maneira contrária. A gente prioriza as coisas de uma forma desordenada. E é por isso que a gente não deixa as coisas fluírem. Primeiro, dentro de nós, é um estado de alegria, é um estado de paz, é um estado de tranquilidade, é um estado de agradecimento. E isso é de graça. Ai, não sei como fazer isso. Então é importante. Isso é importante você aprender. Isso é importante você buscar. Isso é importante você ir atrás, você se responsabilizar, você investir. Isso é importante. Porque no momento que aqui dentro a gente estabelece essas ordens, o dinheiro é uma consequência, o dinheiro é espiritual. É espiritual. Então ali você tem um indicador bem bacana, né? De como que você pode aí melhorar o teu fluxo de dinheiro, né? Melhorar, tornar isso mais leve para você e, puxa, o que amanhã? Amanhã já pode ser feito, já pode ser implementado? Sim, sem dúvida. Vê como precisa de um crescimento, precisa de um Oi? crescimento pessoal, precisa de um crescimento pessoal e de um esforço, né? Porque às vezes a gente Aham. pensa, nossa, como eu vou comprar um valor maior? Oi? Sim, isso é crescimento E também. é interessante, né? Interessante como o corpo é sábio, né? E sabe do que a gente. ah, e- o que me deixa feliz, o que eu, né, seria a dança de salão, que há anos atrás eu fiz, parei, e assim, e todo mês é essa coisa. Vou fazer dança de salão, mas eu colocava sempre em primeiro lugar, não, mas né, tem que pagar todos os investimentos que no consultório. Então, se sobrar, eu vou para dança. Aí, nunca dá, nunca dá. E assim, o corpo é muito interessante. Quando assim eu vejo alguém dançar, ou eu danço, né? Às vezes aqui em casa põe uma música e dança. Nossa, é assim uma alegria imensa. Exatamente, exatamente. Então, esse é o estado que a gente coloca, que a gente está em permanência, tá? Então, com alegria, você vai atender, com alegria é que os teus resultados eles vão surgir, com alegria é que os teus clientes vão te receber, porque a gente pode imaginar que, aqui eu sou uma pessoa, quando eu vou lá no escritório, eu me transformo. Só que os conteúdos internos, eles permanecem. E eles são emanados. Então, a primeira coisa é aqui dentro. E a gente está bem aqui dentro, de uma forma verdadeira. Alegria, e atendem essa questão da dança para outras pessoas é outra questão. E muitas vezes a gente acessa esse estado sem precisar investir. Mas eu não posso pagar uma aula. Mas você pode fazer outra coisa, você pode investir de outra forma, você pode ter alguma mudança de hábito, você pode fazer outras coisas. Sempre a gente pode fazer, sempre a gente pode fazer algo para se conectar com a alegria, com o prazer, sempre, né? Então, no teu caso, você vê, puxa, aumenta o valor dos teus atendimentos, lida emocionalmente com aquilo que vai surgir, te responsabiliza por aquilo que vai surgir, tá? Aprende aí a transmutar essas emoções, né? Que vai vir medo, vai vir uma série de emoções que fazem parte também, que estão esperando para ser olhadas, esperando para ser transmutadas, que fazem parte do processo de crescimento também. Dinheiro chegou, dança, alegria, prazer. Logo, invisto em algo que é para o mais, para o meu trabalho, para a minha profissão. Logo, todos os outros compromissos. Essa ordem interna muda muito as coisas. O dinheiro, a profissão, ele é guiado por essa lei do equilíbrio entre dar e receber. E também tem outras questões que precedem
que estão relacionadas com a hierarquia e com o pertencimento, que eu vou falar amanhã e depois de amanhã para vocês, que também são extremamente importantes. Mas o fluxo do dinheiro entre o dar e o receber é isso. O mais importante eu trouxe aqui para vocês. Tá? Obrigada por Obrigada. compartilhar. Eu que agradeço. Alguém mais gostaria de trazer, de comentar algo, de trazer como foi seu exercício? Se tem alguma dúvida, aproveita. O meu foi igual ao da Penha, Morgana. Também o valor deu acima e fica na minha. Ficava falando para mim que eu tenho muito conhecimento, assim, diante de tantos cursos que eu já fiz, né? Que agora é aprimorar, é fazer, é entregar, né? E tá acontecendo. Está acontecendo, já estou atendendo, já apareceu o cliente. Mas já é um sinal, né? E agora é eu organizar meu tempo e as coisas continuarem acontecendo. Sim, sim, sim. Ok, Fran, ok. E com relação a isso, puxa, quando o dinheiro vem, como é internamente a sensação, a serviço do que esse dinheiro está? Conseguiu aproveitar também esse conteúdo? Está atenta à Não, parte emocional? sim, faz todo sentido o que você falou, mas ele ainda veio para pagar ainda. é, não ficou, ele teve que pagar contas. Então ainda precisa ser ajustado Isso. algumas coisas. Isso aí, mas aí agora você já sabe internamente o que é importante logo fazer, né? Sim. Então, fazer esse ajuste na questão do valor e logo fazer esse ajuste interno de prioridade, tá? Você vai ver como vai o fluxo de clientes, o fluxo de dinheiro, a gente se coloca mais em contato com a vida, né? A gente se responsabiliza mais também por aquilo que a gente está servindo, a gente está investindo no que a gente está servindo, para fazer melhor, fazer mais. E isso gera retorno, chama as pessoas. É isso aí, A Penha falou, tá? né, de dança de salão, eu é dança do ventre, sertanejo, Uhum, mas, olha, mas ainda não voltei, mas assim que der, sim. isso. Obrigada, Mas Morgana. assim que der, que é importante estar atento, tá? Esse assim que der, que é importante estar atento. Puxa, eu não posso hoje realmente pagar um lugar. Ok, mas você pode dançar. Você pode colocar uma música e dançar. Isso é de graça. Você pode se responsabilizar pelo teu estado interno de alegria. Se isso te dá alegria, puxa, eu vou fazer isso então. Sabe que uma coisa que os adultos perdem, que é extremamente importante, a brincadeira, e a gente se permitir brincar, e a gente se permitir brincar, a gente se permitir ser feliz de uma maneira inocente, né? Para uns é dançar, para outros é correr, para outros é dar risada, é contar uma piada, mas a gente se permitir brincar. Então, isso é algo tão simples, é gratuito e faz tanta diferença na nossa vida e muito conectado com a questão do fluxo do dinheiro. Então, sugiro, né, para você mude essa frase assim que der para agora eu vou começar a priorizar a alegria antes de qualquer outra coisa. Eu vou priorizar na minha vida a alegria, eu vou priorizar na minha vida investir mais no meu trabalho, melhor no meu trabalho, como posso melhorar a questão daquilo que eu estou oferecendo, para quantas pessoas eu estou oferecendo, e logo as outras questões. E logo as outras questões. E se a gente vê, puxa, não, para mim, é a primeira coisa pagar a conta. Ok, isso é uma crença. Ela é uma crença que ela te limita. Se a gente vai olhar todos os processos de enriquecimento, falam que não é a primeira coisa a gente pagar dinheiro. A primeira coisa é a gente se beneficiar do dinheiro. É eu conectar o dinheiro com uma emoção prazerosa, uma emoção alegre, uma emoção feliz. Porque o dinheiro é espiritual. O dinheiro não é matemático, o dinheiro é espiritual. Certo, Obrigada, minha querida? Morgana. Obrigada por compartilhar. Alguém mais? Maria, Paty, Morgana, alguém gostaria de eu quero falar um dizer? pouco do meu exercício. É, Ok. eu coloquei o valor que eu cobro, um valor menor e o valor acima. E o valor menor e o que eu cobro olhavam muito para mim.
né? E o que eu cobro hoje, ele estava grande, né? E o que eu coloquei acima, olhava para os dois valores e não olhava para mim, né? Então, Uhum. assim, eu achei que me chamou um pouco a atenção e eu tentava olhar para ele, mas assim, não, é aqui ainda, não é o Uhum. valor maior. E aí, assim, o que eu venho trabalhando é assim, eu tenho um salário já, então a minha vida está organizada com este meu salário, né? E quando eu tinha uma cobrança muito grande, para que eu tivesse mais clientes e buscar mais clientes, e aí isso foi aquietando em mim. E hoje eu vejo, chega em mim aqueles que precisam, que eu posso estar auxiliando. Então, isso já acalmou em mim, então eu fico muito tranquila com relação à quantidade de clientes que chegam até mim. E Uhum. quando chega até mim, normalmente o dinheiro que vem é para eu pagar um retiro, um trabalho com o feminino que eu me programo, e aí de repente vem um cliente, e aí com aquele dinheiro eu pago uma capacitação, um retiro, algo que vem beneficiar o meu espiritual mesmo, sabe? E que vem agregar ao trabalho também, né? Então tem sido basicamente assim que eu tenho trabalhado. Eu não tenho muitos clientes, são poucos, mas assim, são aqueles que eu sinto que tiveram que chegar mesmo. Uhum. Ok. Aqui tu percebe que pode haver, assim, é proporcional, né? Então, hoje, a quantia de clientes e de dinheiro que tem é proporcional com aquilo que tu acredita que necessita. É proporcional com aquilo que tu acredita. Talvez internamente você diga, não, mas eu não preciso hoje de tanto dinheiro assim. Eu tô bem, eu tô confortável, eu tô organizada, minha vida financeira tá equilibrada. A profissão, ela não está sendo hoje algo para te colocar realmente a serviço desse mais. Não está conectada com esse lugar de, puxa, eu vou fazer para mais pessoas, para mais, para mais, para mais. É aqueles que chegarem, aqueles que chegarem. E se para você internamente está tudo bem, está tudo bem. Se para você internamente está ok, né? Então você olha o dinheiro, a quantia maior, olha para os outros dois. Olha para os outros dois, olha para o que você cobra hoje e olha para o valor menor. Não olha para você ainda, mas você, aqui, o teu servir mostra que houve alguma coisa meio que parou. Uma coisa meio que parou. Ali é interessante você observar. Alguma coisa parou no meio desse processo? Alguma coisa parou? Teve aqui alguma dor que aconteceu? Teve aqui algum tipo de luto, algum tipo de separação? Teve alguma dor aqui que paralisou o processo? Isso é importante você olhar, tá? Porque daí esse processo de de bem pouco, mas tá tudo bem, só é importante observar. Será que isso é um movimento mais? Me parece alguma coisa parada, bloqueada, paralisada. Tem alguma emoção aqui que está paralisando. Tem alguma culpa, tem alguma coisa que não foi encerrada, talvez algum luto, talvez algum processo de separação, talvez alguma perda, tá? Que gera de nós o quê? Esse encolhimento. Esse encolhimento. Ao invés da gente expandir e ir para o mais, a gente se encolhe, se retrai, quer ficar um pouco mais escondidinho, não aparecer tanto, aqueles que chegam tá bom, aqueles. Então, é uma desconexão momentânea com esse fluxo de vida, tá? Aquilo que eu digo, observa, isso faz sentido para ti? Faz, muito. Então, é isso, tá? Porque senão enquanto isso não for olhado e encerrado, talvez, né, realmente, dependendo do que for, ou agradecido, ou incluído, ou encerrado, devidamente encerrado, você não te conecta com a alegria. A alegria de, tá? A alegria de. Aqui pode ter uma promessa de, daqui já tá bom. Um encolhimento para a vida, uma retração, na vontade de viver.
Tá bem, minha querida? Então é esse o processo, esse é o crescimento pessoal, que você está pronta. Se você não estivesse, você com certeza não ia estar aqui. Então, se você está aqui, é porque você está pronta para dar esse passo. E esse é o passo importante para você dar, tá bem? É uma questão de desbloquear, sair do lugar de paralisia. Essa paralisia está junto com a dor profunda, que é importante ser olhada, que é importante ser integrada, tá bem? Perfeito. Obrigada. Por compartilhar. Amanhã, se tu puder, esteja presente também. A gente vai falar da hierarquia, vai falar das conexões que vêm da parte da hierarquia, que estão relacionadas com a condição e com o dinheiro, e que talvez toque algum ponto importante para você também. Ah, Maria Rita, está relacionada com isso. Paty, quer comentar alguma coisa com o boletim? Morgana, boa noite todo mundo, né? Morgana, eu fiz relacionada, né, aos meus atendimentos, o valor vai para o mais, né? Eu virei, escrevi o papelzinho, virei ao contrário, embaralhei ali e eu sentia muita alegria, né? Depois que eu desvirei, eu vi que é o valor maior, né? Muita alegria. Hum, E os outros, assim, para mim, eu não queria olhar para os outros dois, não conseguia olhar para os outros dois, nem para o menor, nem para o que eu cobro. Só que eu estou num processo que eu não estou priorizando meus atendimentos. Eu tenho mais duas profissões além, né? uhum, E normalmente eu também estou naquela assim, vem para mim o que tiver que vir de cliente, e para mim tá bom, né? Mas é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, adoro, né? A constelação entrou para mim numa fase assim que eu acho que eu evolui bastante na minha vida. Mas eu não vejo eu me colocando na rede social, essas coisas assim. Eu falo, não, eu não posso me expor dessa forma, porque daí vai vir gente atrás de mim. Eu não quero, eu quero, tipo, boca a boca, para mim tá muito bom, né? Os clientes que vêm porque outra pessoa recomendou para mim tá maravilhoso dessa forma. E a questão do meu investimento com o dinheiro que vem. Dívida tem bastante, e a situação do investimento assim, eu não me coloco em primeiro lugar, né? Não é uma coisa para mim sempre. Normalmente é para o filho, é para casa, é para outra situação assim. Pagar as contas também. Já percebi aí, né, várias coisinhas. Primeiro é pagar as contas, depois é fazer outra coisa. Mas já tô com as fichas caindo aqui, vou pensar bem nisso depois. tá bem, Paty, tá bem. A primeira coisa, Paty, o que que te impede de aumentar o valor do tá? O que impede são, talvez, talvez, as lealdades. As lealdades que tem com relação ao próprio sistema. As lealdades, em especial do quê? Que precisa ser sofrido, que precisa ser sacrificado, que precisa ser muito suado, tá? Que precisa ser difícil. Porque você tem dois empregos, mais a constelação. Então, tem uma crença muito forte aqui de que precisa ser difícil. Dinheiro vem, mas tem que ser difícil, tem que ser sacrificado, tem que ser com muita luta, tem que ser com muita batalha. Então, qual é a emoção que fica com relação ao dinheiro? Qual é a emoção? É uma emoção meio de desespero, de medo. E se não der? E se não conseguir? O que que vai acontecer? Entende? Então, é importante ver essas questões, Paty. Sempre a parte emocional em relação ao dinheiro, tá? E você observar, puxa, ali coloca, você aumenta o valor. Aumenta, se o exercício sistêmico colocou que você pode aumentar o valor, você se colocou no lugar do que você serve. Constelação, constelação, que você faz? Uhum. Então, você se colocou no lugar do que você serve, qual constelação? E você pergunta, hoje, a minha constelação, ela está em equilíbrio com qual desses valores? E você vai para esse valor maior e depois você pode fazer um outro exercício. Você coloca esse valor que você colocou um pouco abaixo e um pouco acima, para acertar, refinar esse valor.
Você vai lá, você tem um valor que vale o teu atendimento. Você vai lá e você coloca esse valor no teu atendimento. E aí você vai perceber que vai te despertar internamente. Medo, vergonha. Você já trouxe vários pontos aqui dos conteúdos emocionais que são importantes você observar. Que está relacionado com o medo de se expor, que está relacionado com a vergonha, que está relacionado, né, talvez aí com dependências emocionais. Então, esse processo de crescimento é inevitável. É inevitável. Esse crescimento é importante dar. Por onde a gente pode começar? Você vendo esses conteúdos emocionais. Você aumentando o valor da tua constelação. E você criando dentro de ti um espaço para você conectar o dinheiro com a alegria. Meu Deus, como? Só se internamente não existe hoje uma possibilidade, dá para ver o quanto isso é importante ser feito. Porque senão, essa crença com relação ao dinheiro, ela não tem como mudar. Você pode fazer mais curso, você pode fazer mais especializações. Se você não aprende a transmutar essas emoções internas e essa postura, e aí vai permitir você mudar as crenças, a questão com o dinheiro, ela permanece. Veja essa cultura do sacrifício. Ela não é sistêmica, ela não é transgeracional. Essa cultura do sacrifício, do trabalho duro, do trabalho árduo, não é algo que vem já sendo passada de outras. Então, assim, ó, igual do meu pai e da minha mãe, não, né? E assim, eu não vejo muito sofrido, meus avós também não, né? O comum de sempre. E eu já parei para pensar várias vezes, eu não consigo identificar, né? Não consigo identificar. Igual assim, um dos meus empregos, eu sou motorista de transporte escolar, né? Tenho uma van escolar. E é o que salva. Ele sempre salva. Eu termino de pagar uma dívida de alguma coisa, vamos dizer, eu consigo fazer um empréstimo com a van, fazer um empréstimo novo para usar o dinheiro para pagar mais conta. Então, assim, seria a profissão principal ali, sabe? Ela sempre salva em alguma situação, sempre está salvando. Mas assim, e eu gosto, né? Minhas três funções eu amo fazer, gosto muito de fazer, então eu fico bem perdida assim às vezes. Uhum, ok, interessante também a tua colocação. Se aquilo que você faz que te dá maior retorno simboliza para o teu inconsciente um salvamento, eu te pergunto, quem você está salvando? Porque o conteúdo psicológico principal é você sair da postura salvadora. O teu crescimento profissional está associado com você sair de uma postura salvadora, tá? Porque o salvamento já está aqui, com conteúdo bem claro no teu inconsciente. É isso que salva, e salva. E existe que você fala com alegria, com orgulho. É isso que salva. Então, quer dizer, você está na postura de salvador, tá? Faz sentido para ti? Isso aí. Muito, muito. Agora caiu a ficha. Aham, isso aí, Paty. Então, essa é a postura. É uma postura que ela nos dá muito orgulho, que a gente tem uma nobreza por essa postura, e é a postura que exige de nós muita humildade para a gente sair, para a gente abrir mão, a gente precisa de muita humildade, porque a gente vai precisar reconhecer que as outras pessoas dão conta sem nós, e nós Uhum. não são importantes assim na vida dessas pessoas como a gente gostaria de ter. E a gente começa a aprender a olhar as outras pessoas com força, que elas também dão conta, que elas também dão. Porque senão o Salvador, é claro que você tem dois, três empregos, você precisa carregar o mundo nas suas costas. Mas você precisa porque você aprendeu, é uma condição aprendida, né? Uhum. Quem está na postura de adulto estava de criança na postura salvadora.
Então, essa é a postura que é importante você aprender a soltar, Nath. Soltar. A postura salvadora é todos os processos secundários, os ganhos secundários que a gente tem de estar nessa postura. É um processo de purificação, é um processo de verdade, mas ele é extremamente válido. No momento que você disser, eu realmente melhorar minha vida profissional, melhorar minha condição financeira, a primeira coisa, aí da postura salvadora. Esse é o processo de crescimento principal para você nesse momento. Aí vai vir a lugar Obrigada. de aí vai vir a possibilidade de sentir alegria, aí vai vir a possibilidade de reorganizar várias outras coisas. Esteja presente amanhã, se tu puder, e também no Sim, conteúdo de amanhã, muito válido que a gente vai falar bem por aqui. Tá bem? tá bom. Tá, obrigada, Morgana. Um beijo grande. Obrigada também a todas que estiveram presentes por compartilhar, por trazer um pouquinho de como está sendo aí a situação de vocês, né? Espero também poder ter contribuído. Amanhã a gente vai trazer essa parte da hierarquia, que também é muito fundamental para a questão da profissão e do dinheiro. E se vocês puderem estar presentes, vai ser um prazer muito grande de revê-las, tá? Amanhã às 20 horas também. Um beijo grande, minhas queridas. Um bom descanso. Até amanhã. Gratidão. Boa Tchau. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.